Bom dia, pessoal. Vamos corrigir o exercício de revisão. Tava faltando, né? Não pude corrigir pela aula online. Vou ter que fazer a videoaula para fazer a correção desse exercício. Pessoal do 7º ano, né? Vamos iniciar aqui com a primeira questão. O que é biosfera? Então vamos lá. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas ou toda a parte do planeta que abriga a vida. Tá? Novamente, biosfera, conjunto de todos os ecossistemas ou todas as partes do planeta que abrigam a vida. Tá? Segunda questão, o que são biomas? Biomas são junções de ecossistemas, tá? São junções de ecossistemas ou ecossistemas que são agrupados e que apresentam semelhanças de clima, vegetação, solo, aspectos físicos típicos, ok? Então novamente, o que são biomas? São ecossistemas agrupados que apresentam semelhanças de clima, vegetação, solo e aspectos físicos típicos, ok? Que aspectos físicos podem ser esses? Fauna e flora, por exemplo, tipo de vegetação, tipo de animais que habitam esse ecossistema, por aí vai. Quais as características da floresta pluvial tropical? Terceira questão. Então vamos lá. As características: apresentam altos índices de chuva e apresentam clima quente e úmido, tá? As características principais da floresta tropical é apresentarem altos índices de chuva e apresentarem clima quente e úmido, ok? Caracterize o bioma tundra. Então vamos lá para o bioma tundra. Bioma tundra, vamos lá. Tundra localiza-se próximo ao polo ártico e apresenta clima polar em que quase todo ano a neve cobre o solo e geralmente o deixa congelado com poucos nutrientes. Então é um bioma bastante frio, tá? Então vamos lá novamente. Tundra localiza-se próximo ao polo ártico e apresenta durante quase todo o ano neve que vai cobrir o solo e vai deixar ele congelado, deixando ele com poucos nutrientes. Então as temperaturas nesse tipo de bioma são muito baixas, geralmente abaixo de zero. Então isso dificulta o crescimento de plantas maiores, por isso que as plantas que crescem são pequenos arbustos, líquens, tá? Próxima, caracteriza o bioma taiga. Então vamos lá, taiga. O bioma taiga localiza-se em regiões como Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia. Tem clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e precipitações de neve. O solo é pobre em nutrientes, abrigando vegetação de pinheiros, e por isso também é conhecida como floresta de coníferas. Okay? Então também o bioma taiga também é um bioma bastante frio, só que ele tem duas estações definidas, que seria verão curto e inverno que é bastante longo. Só que ele possibilita o crescimento de árvores maiores, e essas árvores geralmente são os pinheiros, né? E como os pinheiros têm o formato da sua copa numa forma de um cone, ela é chamada de floresta de coníferas. Sexto, o que são zonas bênticas e zonas pelágicas? Vamos lá, zonas bênticas correspondem ao fundo do mar e zonas pelágicas às águas oceanas, ou seja, às águas abertas dos oceanos. Então vamos lá novamente, zonas bênticas correspondem ao fundo do mar e as zonas pelágicas correspondem às águas abertas dos oceanos. Ok? O que são biomas? Quais são os biomas continentais existentes? Então os biomas continentais existentes, né? Falando dos biomas brasileiros, a gente tem a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Novamente, os biomas continentais existentes: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Oitavo, quais são os biomas costeiros existentes? Biomas costeiros: manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e falésias. Novamente, os biomas costeiros: manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e falésias. Nona, caracteriza o bioma Amazônia. Então vamos lá. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e compreende a floresta tropical amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Localizada na região norte, apresenta muitos rios, grande quantidade de chuvas e, consequentemente, alta umidade do ar, além de uma temperatura variando entre 25 e 28 graus Celsius. Ok? Próxima, caracterize o bioma Caatinga.
Então vamos lá, o bioma Caatinga apresenta um aspecto seco de mata durante a maior parte do ano, pois seu clima é quente e seco e com pouca chuva. O solo é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Ok? 11ª caracteriza o bioma Pantanal. O bioma Pantanal situa-se na região oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um bioma que compreende regiões inundadas pelas águas dos rios. O solo é pouco permeável e favorece a ocorrência de inundações anuais, geralmente no mês de outubro a abril, formando baías. Geralmente é um bioma que fica bastante inundado, né? Tem bastante influência da água e bastante umidade nesse bioma. Então, é um bioma que ele é alagado. Então a resposta dessa questão vai até Bahias, tá? Então vai de o bioma Pantanal até Bahias, tá na página 15. Próximo, o que são espécies endêmicas? Dê 2 exemplos. Então vamos lá. As espécies endêmicas são aquelas que são encontradas somente em áreas específicas, tá? Exemplo, canguru, que é endêmico da Austrália, e o cacto mandacaru, que é endêmico do Brasil, mais especificamente do bioma Caatinga. 13º, o que são espécies cosmopolitas? Então, espécies cosmopolitas são espécies que são amplamente distribuídas pelo mundo, né? Então, elas conseguiram se dispersar em várias e se adaptar em várias regiões. Então, o exemplo de espécie cosmopolita, a gente tem o pardal, né? E a gente tem também o eucalipto. O eucalipto ele era endêmico da Ásia, ele foi trazido para a região do Brasil e aí ele conseguiu se adaptar nas mais diferentes regiões. Hoje é possível encontrar eucalipto em boa parte dos países existentes no mundo. Ok? 14º, como se chama a união de todos os continentes em um só e o oceano que os banhava? Então, a união de todos os continentes em um só chama-se Pangeia, e os oceanos que banhavam esses continentes todos unidos é chamado de Pantalassa. 15ª, diferencie hipocentro e epicentro de um terremoto, né? Hipocentro e epicentro de um terremoto. Então, o epicentro, primeiramente o hipocentro. O hipocentro é o local da crosta terrestre na qual vai ocorrer o deslocamento de placas tectônicas, tá? Então, novamente, hipocentro, local na crosta terrestre onde ocorre o deslocamento de placas tectônicas. E o epicentro é onde vai se sentir a oscilação do terremoto com maior força na superfície, o local onde vai ter maiores estragos, tá? Então, o epicentro é o local onde vai se sentir a oscilação do terremoto com maior força na superfície, gerando maiores estragos. E a última, que são espécies exóticas. Espécies exóticas é uma espécie encontrada em um ecossistema que não é o seu ambiente natural, tá? Então, um exemplo clássico, né, também a gente pode colocar como um exemplo de espécie exótica o próprio eucalipto, que foi trazido aqui da região da Ásia e se adaptou muito bem ao clima tropical úmido das florestas aqui do Brasil. E aí ele conseguiu se adaptar e conseguiu se manter nesses ambientes. Porém, ele não é natural daqui da nossa região. Ele é uma espécie asiática. Então, pessoal, com isso a gente finaliza a correção da revisão. Se tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários e façam uma boa prova na terça-feira. Tenham um bom dia.